gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do livro O Libertador. Olá, tudo bem? Hoje nós iremos fazer um resumo aqui de 2 capítulos muito interessantes aqui desse livro, né? Sim, e esses 2 capítulos serviram como base para o estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana, que foi o estudo 12, que tem o título Um Oficial Cheio de Fé. E realmente esse oficial era cheio de fé. Os capítulos que a gente vai estudar, né, o 32 e 33, no 32 a gente tem o título Um Oficial do Exército Pede Ajuda. Bem, antes da gente entrar no assunto aqui, só pra gente saber o que seria ser, qual era o cargo desse oficial. Ele era um centurião romano. Quando a gente fala em centurião, centurião era como se fosse um cargo, né, que ele tinha dentro do exército. Igual a gente tem no exército brasileiro, tenente, capitão, major, né, vários outros. E cada um desses está ao comando de uma quantidade de soldados. No caso do centurião, ele estava responsável pela quantidade de 100 soldados. Então, ele ali era como se fosse um tenente, um tenente, se a gente fosse comparar ao exército brasileiro, por exemplo, em grau de importância. E esse centurião, ele tinha um servo que ele gostava muito, ele tinha muito apreço pelo seu servo. E esse servo ficou doente. E como ele era um centurião romano, mas que trabalhava ali no meio aos judeus, ele ouviu falar de Jesus, né, e tal. E ele tinha muito respeito pela religião judaica. Então, ele procurou os líderes judeus a fim de que eles intercedessem por ele e fosse lá falar com Jesus para ver se Jesus podia fazer alguma coisa pelo seu servo. Isso mesmo, ele se sentia envergonhado para aparecer na presença de Jesus, né? Por ele ser romano, ele viu em Jesus ali uma pessoa muito especial, uma pessoa divina, né? Então, pela a timidez, ficou sem jeito de aparecer a Jesus para pedir ajuda, ele foi até os anciãos das sinagogas, a liderança, e pediu. Ele disse: olha, vocês têm mais habilidade de forma espiritual para conversar com ele. Ver se ele pode fazer alguma coisa pelo meu servo, porque está com uma doença muito grave. À beira da morte, né, Deus? Exatamente. E aí os líderes religiosos procurou Jesus imediatamente para poder levar essa situação. E eles falaram desse servo, do centurião. E interessante que eles falaram para Jesus assim: olha, ele merece. Ele constrói as nossas igrejas, ele nos ajuda, ele quer dizer, ele acredita no que nós acreditamos, entendeu? Eles queriam ali dar uma forcinha e realmente a gente usa mesmo esses argumentos, né? Quando vai tratar de alguma situação, fulano, ele é gente boa, ele ajudou a construir a igreja, ele deu a oferta. É uma visão humana, porque não deveria ser assim. Todas as pessoas, primeiro, ninguém merece. Deus faz pela graça e misericórdia dele. Mas todos nós carecemos, né, da ajuda de Jesus. E a visão deles é que, primeiro, ele era uma boa pessoa, claro, o centurião, mas também uma visão um pouco egoísta em questão financeira, porque ele ajudava financeiramente eles, né, construiu a sinagoga, ele dava, né, oferta para ajudar nas sinagogas, nos templos, então ele tinha essa parte também. É como se ele falasse assim, ó, Jesus fica fazendo um milagre para esse bando de gente incrédulo ou pecadores, pobre, que não merece, e tipo, ele tem que fazer para esse que esse merece. E Deus não vê a gente dessa forma, ele não divide quem merece porque ninguém merece. Eles foram com esses argumentos até Jesus, é como se ele estivesse dizendo: olha, ele também acredita em Deus, ele acredita na obra, ele aplica dinheiro. E Jesus entendeu a situação, do jeito que eles falaram ali, Jesus já entendeu a realidade e caminhou para a casa desse centurião. E ele ia se aproximando e as multidões apertando cada vez mais, atrapalhando ele de chegar ao objetivo. E o centurião percebeu a dificuldade que Jesus estava tendo para ir até a casa dele. E percebeu que estava indo, né, assim, tipo, ele não se apresentou a Jesus porque ele se sentia indigno de se apresentar na presença de Jesus. E agora Jesus estava vindo para a casa dele. Tipo assim, mas como é que eu vou receber esse homem tão importante na minha casa? Então ele foi, né? Nem ir até ele, né? Aí ele foi lá falar com Jesus. Ele foi, encontrou com Jesus e ali ele passou algumas informações de que Jesus não precisava ir até a casa dele, né? Essa parte eu achei muito linda, muito interessante. Se você não assistiu o vídeo dessa semana, o vídeo de domingo, né, da lição dessa semana, tá muito lindo, tá muito incrível, porque eu peguei algumas cenas, né, de um desenho bíblico chamado, que é da Superbook, e tem essa cena e eu achei que foi muito bem feita, muito bonita, e eu acho essa fala do centurião muito interessante, porque Jesus, né, tá indo e ele chega e fala: Senhor, mas não era pra você vir, porque... Parece estranho isso, né? Não vem na minha casa não. Porque eu não mereço estar na sua presença, né? Quem sou eu e tudo mais. E aí ele fala assim: não, eu sei que se o Senhor falar uma palavra, isso basta pra mim, só basta que você fale uma palavra. Porque eu sou, assim como o Senhor, né? De certa forma, eu entendo como é estar em comando. Eu comando alguns homens. E assim como o Senhor, eu sei que se eu falar pro meu soldado, vem, ele vem. E se eu falar pra ele, vai, ele vai. E se eu falar pro meu servo, faça isso, ele faz. Então eu sei que se o Senhor der uma ordem, o meu servo vai ser curado. Não precisa o Senhor ir até lá. E aí Jesus fica assim, fica tipo, nossa! Ou seja, aquele homem, ele falou para Jesus não ir à casa dele,
mas ali tinha uma grande fé por trás dessa decisão, né? Ele tinha tanta fé em Jesus que ele disse para Jesus: se o Senhor mandar dar uma ordem para a cura ir lá em casa, a cura vai, e vai sarar o meu servo. Se o Senhor mandar um anjo ir lá, o anjo vai. Porque eu entendo de comando, de submissão, de funcionário, né? Então quando eu mando, eles não obedecem. Eu sou o chefe, o Senhor também é o chefe. Se o Senhor mandar, a coisa acontece. E Jesus dá uma resposta ali no meio da multidão para ele e diz assim: olha, conforme você falou, será feito. Ou seja, conforme a tua fé acontecerá. E quando ele volta para casa, ele encontra o servo curado, né? E aí alguns indagam qual foi o horário que isso aconteceu. E foi justamente ali naquele momento que ele estava conversando. A fé foi capaz de transportar a cura até aquele servo que estava talvez até à beira da morte, né? Mas pensa, pro Deus que com sua palavra criou tudo que temos hoje, tudo que veio a existir, é uma coisa simples. Ele dá uma ordem e a saúde seria estabelecida. Ali estava uma grande multidão levando pessoas para serem curadas. Muita gente estava passando por problema sério também, levando enfermos. Mas não há relato de tamanha fé entre o povo de Deus como aconteceu com esse romano, que era desprezado pelo povo de Deus, né? O próprio Jesus falou nesse momento, que ele, né, depois que o centurião falou isso, tal, Jesus olhou para a multidão e falou assim, ó, em toda a Judeia eu não vi tamanha fé. Tipo, no meio do povo escolhido por Deus, não tinha fé igual a fé desse centurião romano, que era de um povo pagão, que não tinha conhecimento algum, né, das leis, da palavra de Deus, etc. Então essa história ela é muito bonita, né? É uma história de fé. A gente percebe aqui que se nós também tivermos fé suficiente, a Bíblia diz que até uma montanha pode ser mudada de um lugar para o outro. Aqui eu percebi uma montanha sendo mudada. Uma montanha que era a morte, que estava chegando, e Jesus deu a ordem e essa montanha foi retirada da vida daquele servo. Então não tenha medo, não tenha receio. Se você confiar e pedir e acreditar, Jesus vai fazer o milagre. Exatamente. Aqui nesse capítulo tem uma história que não está no estudo da lição dessa semana, mas a gente vai mencionar também para que você saiba assim, todo o conteúdo que está no livro, para a gente possa aqui debater um pouquinho sobre essa outra história, que é a história da viúva de Naim. Ou da viúva de Naim ou do morto, né, de Naim. Os dois. Mas aqui Jesus sai ali dessa situação com o romano e ele vai direto para uma cidadezinha, um povoado que chamava Naim. E quando ele está entrando... A viúva de Naim, às vezes o povo vai pensar que o marido da mulher que chamava Naim, né? Ela ficou viúva. Mas não é não, gente, é a cidade. Na realidade era um povoado, um vilarejo, né? Esse povoado chamava Naim e lá tinha uma viúva. E aí a história é sobre ela e o filho. Jesus acaba de fazer esse milagre aqui com o centurião romano e agora vai entrando no povoado de Naim. Não, interessante que ele acabou de fazer um milagre evitando a morte de uma pessoa. Só que agora ele chega no lugar onde a morte já chegou. Ele está entrando na cidade, está saindo uma grande multidão levando um caixão aberto com um jovem morto dentro e uma mulher desesperada do lado chorando ali, que era a mãe daquele jovem. Ela, além de ser viúva, era mãe do rapaz. E Jesus, ao ver aquela cena, ele se compadece tanto da dor daquela mãe, daquela família, que ele encosta ali no caixão e ele coloca as mãos sobre o defunto. Interessante que o judeu, ele não pegava no defunto porque se contaminava, né? Pelas leis dos judeus não podia tocar em cadáveres. E ele chegou e pegou com a mão. O povo tudo ficava assustado. O cara tá transgredindo as leis, tudo aí. Mas ele tocou para ressuscitá-lo, para dar vida, né? E era como se ele estivesse falando também, ele não tá morto, ele tá dormindo, eu vou acordar. Primeiro ele diz para a mulher assim, mulher, não chores. Não chore, né? Você fica em paz. Ali foi um encontro da vida com a morte, né? A vida, que é Jesus Cristo, está entrando no povoado e a morte está saindo. E encontrou no meio do caminho. E a vida... Agora que era Jesus, fala para a mãe, não chores, pega no defunto e diz assim, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o jovem pegou o jovem pelo braço e ajudou a levantar. Se fosse hoje, a gente ia todo mundo sair correndo nessa hora. Ficou assustado sem saber o que fazer e a mãe correu logo e abraçou o filho, né? Então que história maravilhosa, a gente percebe. Um ele livrou da morte e o outro, um ainda não tinha morrido. Ele curou, o outro já tinha morrido, ele ressuscitou. Quanta coisa grandiosa. Tirou da morte. Quanta coisa grandiosa para um dia só, né? E não acabou, porque aí agora a gente vai para uma outra história que tá na lição dessa semana, não tá aqui falando, aqui tem só uma citaçãozinha que você vai comentar daqui a pouco, mas a lição aqui dessa semana fala também de um outro milagre. Jesus continua essa viagem, acabou de livrar um da morte, depois tirou o outro da morte e agora ele tá andando e tem um que não tá morto. Só fechando essa história aqui de Naim, nós entendemos aqui, queridos, que qualquer pessoa que esteja sofrendo, chorando, saiba que Jesus está vendo, ele sofre com você, ele sente a sua dor. Assim como ele viu aquela viúva desesperada, a dor que ela estava sentindo, ele foi andando de Cafarnaum até Naim para poder ressuscitar esse rapaz, para aliviar o sofrimento daquela viúva. Então, se você tem passado por sofrimento, saiba que Jesus vai te ajudar, que ele te ajuda a levantar e a sair
desse momento difícil, tá bom? Aí Jesus continuou então essa jornada depois desses 2 milagres impressionantes. E aí as pessoas, como o Miguel falou, estavam trazendo pessoas doentes, trazendo vários tipos de problemas, de coisas ali para Jesus resolver. Dentre elas trouxeram um rapaz que estava endemoniado. O rapaz estava todo transtornado e aí Jesus se aproximou e colocou a mão na cabeça desse jovem e expulsou os demônios. E esse rapaz, ele era cego e não falava também. Ele perdeu a fala. E era cego também devido a essa possessão demoníaca que estava sobre ele. E aí, assim que Jesus tirou o demônio do rapaz, ele começou a falar e voltou a enxergar. Então, era uma prova física de restauração completa. E aí, os fariseus, o pessoal que sempre estava acompanhando Jesus só para falar mal, eles viram aquilo ali e não podiam falar que Jesus não tinha curado o rapaz. Então, ele começou a falar: ah, não, esse homem expulsa demônios com o poder do próprio demônio. E ele começou a acusar Jesus de estar ali amando do próprio Satanás para poder estar fazendo aqueles milagres, aquelas curas e por ter expulsado esse demônio. Essa situação é um risco muito grande. As pessoas desdenhando o poder de Deus, como eles fizeram, acusando a verdade, misturando a mentira, acusando Jesus de estar fazendo obra do diabo. Esses homens estavam dizendo não à voz do Espírito Santo. E cada vez que as pessoas brincam com as coisas sérias, fazem piada, fazem graça, ou talvez falsas acusações, colocando o mal no lugar do bem, essas pessoas estão num caminho tão perigoso que elas podem se afastar tanto de Deus que não conseguirão mais se arrepender, não conseguirão mais ouvir a voz do Espírito Santo. E foi o que aconteceu com a maioria da liderança dos judeus, quando tiveram a coragem de matar o próprio Filho de Deus. Então, se você ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Eles ouviram, eles sabiam o que era certo, eles sabiam quem era Jesus. Só que eles se sentiam tão orgulhosos, não queriam perder a sua posição de ver alguém que estava tendo mais seguidores do que eles. Eles não concordavam, eles não aceitavam. E agora eles desdenhavam, inventavam mentiras, criavam acusações. E isso foi o final, o que trouxe ali a destruição final para muitos deles. E aí, por causa de toda essa confusão, Jesus fazendo milagre e os fariseus falando mal e criando confusão, toda essa confusão chegou aos ouvidos da família de Jesus, porque Jesus tinha família, né, gente? Então, quando ele estava lá viajando com seus discípulos, em casa estava lá Maria e os seus irmãos mais velhos, porque ele tinha irmãos por parte de José. José, antes de casar com Maria, ele já tinha filho, provavelmente, de um primeiro casamento, ele era viúvo, provavelmente. E esses irmãos mais velhos de Jesus estavam em casa e ficaram sabendo, ó, seu irmão está aí na boca do povo. Seu irmão está provocando os fariseus, está provocando a liderança da igreja. Está sendo acusado de ser usado por Satanás. Isso, está fazendo a família passar vergonha. E aí, pensa, tá lá os irmãos mais velhos de Jesus, que já não acompanhavam Jesus, provavelmente não acreditavam muito nele. Os irmãos de Jesus chegavam até a acreditar que Jesus era meio lelé das ideias, ou seja, tá com algum distúrbio mental, não tá certo não. O homem tá passando não sei quantos dias sem comer, jejuando. Pensa, Jesus passando 40 dias sem comer pra eles. Passando noite orando, subindo do monte, e aí fica provocando os líderes religiosos. Fica andando igual andarilho pra cima e pra baixo com um bando de gente pobre. A própria família imaginava que Jesus não estava bem do juízo, né? E não vou dizer que Maria pensava isso, mas os irmãos sim, os irmãos eles não tinham uma boa visão de Jesus e começaram a querer fazer a cabeça de Maria para falar com Maria: você não se preocupa com seu filho não, ele vai acabar sendo preso, ele vai ser morto, porque ele tá provocando gente importante. Provocando a lei, né? A lei ele tá descumprindo as leis, porque era isso que eles pensavam, Jesus estava descumprindo as leis. Então, com toda essa confusão, os irmãos de Jesus começaram a pressionar ali Maria para poder dar um jeito em Jesus. Convenceu Maria, eles pensaram assim: olha, pelo amor que Jesus tem por ela, ele vai parar de filho. Se nós conseguir levar ela lá, ela vai conseguir trazer ele pra casa. Pra parar com essa Porque o homem já faz dias que não vem em casa, tá todo mundo aí perambulando, orando, passando madrugada, sem comer direito, dormindo em qualquer lugar. Dormindo no relento. Então vamos convencer nossa mãe vai lá e ele tem muito respeito por ela vai conseguir trazer ele pra casa. Agora é sério. Gente, com nossa visão cristã, de que conhece a Bíblia e tudo mais, a gente pensa: nossa, que irmãos sem fé, gente, Jesus tá fazendo a obra de Deus, como é que pode a própria família não apoiar? Agora vem cá. Vamos pensar com o seu pensamento humano aí pecaminoso. Se seu filho, não, você talvez na adolescência não tem filho. Mas seu irmão mais novo. Seu irmão mais novo. Ou se você decide fazer isso, o que seus pais vão pensar de você? O que sua família vai pensar de você se você sair por aí? Não sei se vocês assistiram, mas tem um rapaz, eu não vou falar que tá certo ou tá errado, não sei, só Jesus sabe. Mas tem um rapaz que tá saindo por aí no mundo, vestido com um pano de saco e falando, pregando sobre a volta de Jesus. Até agora que eu ouvi ele falar, ele não falou nenhuma asneira. Mas a forma dele fazer é bem impactante. Mas tá taxado como louco. Né? Ele tá taxado como louco, porque ele vestiu um saco, um negócio lá, de linhas, né, um pano de saco, e tá saindo aí nas avenidas, no Rio de Janeiro, São Paulo, o mundo inteiro. Eu pensei que ele tinha pouco tempo, mas eu fui pesquisar na internet e faz tempo que ele tá com esse estilo de pregação.
eu esqueci de onde ele é exatamente, mas o rapaz, ele é teólogo, ele é uma pessoa estudada, mas quem vê assim pensa que é um maluco. Porque ele tá saindo por aí pregando que Jesus está voltando pra você se arrepender dos seus pecados e pra converter e tudo mais. E aí ele tá saindo pregando nas ruas e tá muita gente comentando que ele é um maluco, um fanático religioso que tá saindo por aí que nem um doido. Enfim, se qualquer um da nossa família fizer isso, infelizmente eu e você vai achar que ele tá meio maluco também. Essa é a situação nossa, é complicada. A gente quer fazer as coisas de Deus, mas ninguém quer se entregar totalmente para fazer. Quando vê alguém se entregar e passar a fazer o que Jesus estava fazendo ali, vai falar, fulano não tá bem não, vamos internar ele. Essa foi a ideia aqui dos irmãos de Jesus. Então, tipo assim, os irmãos de Jesus estavam errados, sim, mas antes da gente criticar e jogar pedra neles, vamos pensar se a gente agiria diferente. Mas enfim, eles pensaram isso e convenceram Eu me ele. lembro só que quando eu era mais novo, eu decidi ir pra comportagem, pra longe de casa, só pra vender livro e sofrer um bocado. O povo já me falou que eu tava maluco. E eu fui. Quando o filho quer sair para longe dos pais para dedicar a vida missionária, para comportagem, para estudar, para fazer isso, pregar o evangelho, muita gente já taxa de maluco. Exatamente, pensa, nossa igreja, Imagina por viver exemplo, igual Jesus, né? nossa igreja, por exemplo, tem um projeto que chama Um Ano em Missão. Agora pensa você jovem, que está terminando o ensino médio, vai fazer uma pressão vestibular, entrar numa faculdade para ter uma profissão para alguma coisa, e você chega para seus pais já tá tudo programado para você estudar, para você ter uma carreira, e você fala assim, não, vou passar um ano pregando o evangelho sem ganhar um centavo. Pelo contrário, provavelmente sua família vai ter que te ajudar. Sofrendo, sustentado. Que tipo assim, o ano em missão ele te sustenta, ele te dá, né, os meios para você ficar durante aquele ano em missão. Só que suas coisas pessoais e tudo mais, você vai ter que se bancar. Então, tipo, e se você for pra um outro local longe, um outro país, alguma coisa, você ainda vai ter gastos com viagem e tudo mais. Enfim, você vai dedicar um ano da sua vida sem ganhar um centavo trabalhando de graça pra pregação do evangelho. Eu tenho certeza que muita gente da sua família falaria que você tá maluco, que você tem que estudar, que você tem que arrumar um emprego. Que você Só de guardar o sábado, de não trabalhar o sábado, de dizer não para alguns empregos, a gente já é taxado de fanático, né? Exatamente, então concluindo, tem muitas formas de a gente ser taxado como louco quando a gente vai ser viajante. Jesus foi taxado dessa forma e eles convenceram a mãe de Jesus e foram atrás de Jesus. Jesus lá no meio da multidão e orando e fazendo milagre e jejuando e o povo se aglomerando. De repente chega alguém e fala assim, mestre, então chega assim meio desaforado, né? Sua mãe e seus irmãos estão aí, vieram te buscar. Sabe quando você vai jogar bola com seus amigos e aí demora pra chegar e sua mãe manda recado pra você voltar pra casa, você passa vergonha na frente, todo mundo fala assim, ó, sua mãe tá te chamando. Você, tipo assim, você é o irmão mais novo, é a mãe que manda, tem mais autoridade, os irmãos mais velhos, tá tudo, ó. Seus irmãos, sua mãe vieram te buscar. Você foi longe demais, você exagerou. Tá o dia todo aí jogando bola, não tá fazendo nada. Eles tiveram que vir te buscar, rapaz. Você foi tão longe que foi preciso sua mãe vir te buscar com seus irmãos mais velhos. E aí Jesus olha assim para aquela multidão e pergunta, e aponta para a multidão e diz assim, ó, aqui está minha mãe e meus irmãos, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, ele recebeu a notícia com desdém e ele deu uma resposta à altura, né? Ou seja, qual a importância dessa ameaça da minha mãe? Alguém querer me ameaçar que minha mãe veio me buscar? Pois eu vou dizer para você que a mesma consideração que eu tenho por ela, eu tenho por vocês. O mesmo amor que eu tenho por uma mãe, eu tenho por vocês. Vocês também são minha mãe e meus irmãos. Eu achei muito interessante no livro aqui, já pra gente estar finalizando, que fala que Maria, como mãe de Jesus, estava muito abaixo de Maria como filha de Deus, que é Jesus. Então, tipo, ele estava mais ali como o pai dela, como o criador dela, do que como filho. Exatamente. Aquela situação dos irmãos achar que ia ter vantagem por ele amar ela, eles se decepcionaram. Porque eles perceberam ali que ele amava todos da mesma forma. Maria, os irmãos, todo mundo era filho de Deus, era todo mundo criatura dele. Exatamente, a respeitava como mãe, mas a mãe agora foi induzida a interferir numa obra santa, né? Numa obra de Deus. E ele teve que naquele momento mostrar que o amor dele não ia fazer ele desistir do seu plano, né? Outro texto na Bíblia que diz assim, aquele que não deixar pai ou mãe, por mim não é digno de mim, que o próprio Jesus disse. Então ele estava cumprindo isso na vida dele. Ou seja, a minha mãe é importante igual vocês todos aqui, precisa de salvação. Aqui, irmãos, nessa mensagem, o livro deixa claro que muitas vezes Jesus se sentia mal na própria casa, não tinha um apoio na própria casa. Eu acho interessante que fala que ele passava muito mais tempo na casa de Lázaro do que na própria casa. Os amigos dele, que eram Lázaro, Maria e Marta, o compreendia mais e o apoiava mais. Às vezes ele passava mais tempo na casa dos amigos do que na sua própria casa, né? Aqui tem uma diferença. Depois você vai ver a mudança que aconteceu com os irmãos de Jesus. Quando eles entenderam a realidade, eles se converteram, né? Mas até esse momento era difícil para Jesus. Foram gradativas. A dor maior que Jesus passou aqui como ser humano antes do seu sofrimento de morte foi a dor de
que sofria em casa pela falta de fé da família. E é por isso que eu falo que a gente não pode assim também julgar os irmãos. Porque pensa você, pra eles, deveria ter sido até difícil, gente, compreender. Era o irmãozinho mais novo deles, que agora querendo, achar que era melhor do que eles, na mente deles, é claro, né, gente? Falando de Jesus agir assim. Mas eles viam como se Jesus quisesse estar acima deles, sendo que a gente sabe que, ainda mais naquela época, o irmão mais velho era o cabeça depois do pai. O pai e o José tinham morrido. Então o irmão mais velho era o chefe da casa. E agora Jesus querer estar acima deles, sair por aí e não ajudar nas despesas da casa, nos afazeres da casa e tudo mais. Então, tipo assim, Jesus tinha uma missão especial e eles não tinham entendido isso ainda. Então, igual o Miguel falou, quando eles entenderam, as coisas mudaram, mas até eles entenderem, eles só viam. Foi sofrido, eles só viam um menino que era estranho pra eles. Muito bem, queridos. Então, esses estudos de hoje foram muitas histórias. Sim, já demorou muito tempo, porque foi quatro histórias, né? Dentro desses 2 capítulos. Mas esse Jesus que operou os milagres, esse Jesus que diz que nos amava como amava a mãe e os irmãos, é o mesmo que está do nosso lado hoje, que está disposto a responder à nossa fé. Conforme acreditamos, o milagre acontece. É o mesmo que nos ama e fez tudo por mim e por você, dando a própria vida. Que você se entregue a Ele, confie nele e Ele cuidará de você. Amém? Amém. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, apesar de ter ficado bem longo, mas eu acho essas histórias maravilhosas, eu tenho certeza que tem muito a nos ensinar. Antes da gente fazer a oração, só quero lembrar vocês, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque assim você vai ter as notificações de sempre que sair um vídeo novo. Segue a gente também lá nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, para você também receber todas as nossas atualizações. A gente tem grupo no WhatsApp, tá o link aqui na descrição, grupo no Telegram. Então, gente, tem muitas formas de você estar atualizado de todo o nosso conteúdo. E compartilhe esses vídeos com seus amigos. Vocês não sabem a diferença que faz, que você pode fazer compartilhando apenas um vídeo. Você vai estar pregando o evangelho para outras pessoas. Então compartilhe nos seus grupos, no seu Facebook, onde você puder e quiser, compartilhe. E assim outras pessoas vão estar recebendo a palavra de Deus também, né, em forma de vídeo. É isso aí. Vamos orar? Oremos. Querido Pai, obrigado pelas histórias que estudamos aqui. Aprendemos como o Senhor nos ama, como o Senhor opera milagres, está disposto a ir longe para poder socorrer alguém que esteja aflito. Então, nessa hora, nós pedimos a Tua misericórdia por cada um de nós, cada um de nossos conhecidos, das pessoas que estão aflitas, um leito de dor, precisando de cura, de restauração. Entregamos cada um em Tuas mãos para que o Senhor a visite, opere um milagre conforme a Tua vontade, assim como fez ali na viúva de Naim, com aquele jovem, com aqueles servos do centurião, com aquele endemoniado. Então, entregamos cada pessoa que esteja passando por momentos aflitos na vida, que o Senhor as socorra nesse momento. Amém. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Sim. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês.